Olá, que bom ter você aqui. Seja muito bem-vindo ao podcast do Programa IF. No último episódio, demos início a uma série de 3 incríveis episódios que vamos falar sobre inovação com o time da Troposlab. Começamos falando sobre os tipos de inovação e o papel de cada um, com o Pedro Teixeira, diretor de aceleração da Troposlab. Ouça e veja em nossos canais do YouTube e Spotify. E se você for colaborador Natura &Co, veja na nossa Netflix. Nesse segundo episódio, temos conosco Marina Mendonça, diretora de Cultura e Times, para falar sobre habilidades para inovar. Olá, Marina, muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada também por fazer um convite. É um prazer estar aqui, é um prazer conversar um pouquinho com você sobre um assunto que eu gosto tanto. Então, acho que vai ser uma conversa super gostosa para a gente. Bacana, então vamos começar falando por que as habilidades de inovar são importantes. Muito bom. Bom, eu acho que essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque existem muitos motivos para a gente justificar a relevância e a importância das habilidades de inovar. E só para me ajudar a responder, eu gostaria de resgatar um pouquinho o que é, como que a gente vê o significado de inovação. Então, para a gente da Tropos, inovar é gerar valor a partir de uma solução que seja capaz de mitigar ou de eliminar algum problema. E por esse motivo, a inovação ela sempre foi muito importante para o mundo, né? Basta a gente olhar para os momentos em que a gente trouxe transformações importantes, ou mesmo quando a gente foi capaz de ir adiante diante de algum desafio grande, sempre tinha alguma contribuição da inovação acontecendo ali. E atualmente, com o mundo cada vez mais dinâmico, cada vez mais rápido, caótico e competitivo, né? Fica difícil a gente pensar em resolver problemas e gerar valor para a nossa sociedade, para o mundo, sem falar de inovação, sem trazer processos de inovação. E aí, então, por que é importante a gente falar de habilidade para inovar ou desenvolver as habilidades de inovar? Simplesmente pelo fato de que essa habilidade ela é um dos recursos necessários e imprescindíveis para que o processo de inovação aconteça, né? E muitas vezes a gente está relacionando a inovação ao contexto de trabalho, mas eu gosto de fazer uma provocação de pensar a inovação que extrapola o ambiente de trabalho, que vai para a nossa vida também, né? E muitas vezes a gente tem que inovar na vida, a gente tem que inovar diante dos desafios que aparecem durante as nossas trajetórias em muitos sentidos, em muitos níveis. E, pessoalmente, eu gosto de falar também que a inovação, ela vai se aproximando de um sinônimo de sobrevivência nesse mundo que a gente está criando. Então, acho que essa habilidade de inovar é muito importante nesse cenário. Muito legal, Marina. Tem um ponto que eu gosto bastante dessa perspectiva, é que quando a gente fala em habilidades para inovar, a gente sai daquele paradigma que é um dom, né? Você é inovador ou você não é inovador. Não existe isso, né? Eu acho que todo mundo tem aí condições de desenvolver habilidades para habilitar a inovação, certo? Certíssimo, com certeza. Muito bom. E aí, já indo para a nossa próxima pergunta, né? Quais são essas habilidades necessárias para inovar? Nos últimos tempos, assim, a gente tem visto um movimento e um interesse muito grande por essas habilidades. E eu gosto de trazer também que essas habilidades de inovação, elas compartilham muito das habilidades de empreender. Schumpeter, né, lá no início do século, já trazia para a gente a ideia que a gente precisava da inovação para avançar enquanto sociedade e que por trás da inovação sempre existiria um empreendedor, né, trazendo habilidades empreendedoras para esse processo. Então, queria pontuar isso que em vários momentos a gente se depara mesmo com esses conceitos sendo usados de maneira sinônima e, de fato, são habilidades que se sobrepõem mesmo, né? Elas são muito similares.
E uma outra coisa que é importante a gente falar também, né, sobre quais são as habilidades, é que a gente está acostumado a pensar também em habilidades técnicas. É claro que todo processo de inovação vai exigir habilidades técnicas, né? Competências específicas para a solução de alguns problemas específicos. Mas aqui a gente queria falar um pouquinho mais e colocar a luz em outros tipos de habilidades que às vezes passam despercebidas, né? Que ficam elas acontecem de maneira invisível e que nesse processo de tornar o mundo mais inovador e mais empreendedor, a gente precisa olhar para elas com carinho. Fazendo um análogo, seria mais ou menos hard skills, soft skills, né? Na inovação a gente tem isso também, as hard skills seriam as habilidades técnicas e as soft skills seriam as habilidades mais pessoais, né? Mais relacionadas ao comportamento de inovar, né? Um pacote de repertório ali comportamental mesmo, onde a gente vê comportamentos ajudando esse processo de inovação acontecer que vão além das habilidades técnicas. E nesse mix, desculpa te interromper, mas né, nesse mix de habilidades, né, a parte de hard skills, ela é mais óbvia, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma configuração de um sistema de banco de dados, eu preciso de skill de dados, isso está muito claro para mim, né? Acho que é parte dos soft skills, é o que a gente precisa dar luz para ajudar as pessoas a identificarem. Perfeito, assim, a gente aprendeu muito, né, por uma série de fatores, a descrever e a identificar as habilidades técnicas, tanto que a gente criou uma sociedade, um processo de educação muito voltado para isso. Mas as habilidades pessoais, que seriam mais essas soft skills, a gente não aprende a descrever, a desenvolver sistematicamente na vida. E quando a gente olha aqui para o ambiente de inovação, a gente vê essas habilidades fazendo toda a diferença, né? Então, por isso que é importante a gente olhar para isso também. E outro ponto interessante, quando a gente está falando de processo de inovação, existem habilidades técnicas que vão variar a depender de qual é o produto desejado, né, que está sendo desenvolvido. Mas o pacote de soft skills ou de habilidades pessoais não varia tanto. Ele se mantém, né? Parece que existe alguns pilares ali que são importantes, e aí passando para uma resposta mais objetiva, a gente vê que a inovação está sustentada em 3 pilares principalmente, né? Pilar de motivação, onde estaria a habilidade como coragem para riscos, autoconfiança, persistência, compromisso. O pilar de realização, onde estaria, por exemplo, criatividade, desejo de aprender, capacidade de planejamento, de monitoramento. E o pilar de relação, que é onde estaria a nossa capacidade de liderar, de trabalhar em equipe, de construir e de aproveitar uma rede também. Então, esse seria o pacote que, independente de qual seja a inovação que a gente está buscando fazer, ele precisa existir para que essa inovação se realize. Excelente, Marina. Acho que clareou bastante aqui para quem está nos acompanhando quais são essas habilidades. E aí, já falando sobre como desenvolvê-las, né? Agora que eu sei tudo que eu preciso para inovar, como eu posso desenvolver cada uma delas? Muito bom. Então, essas habilidades, por se tratarem de habilidades pessoais, elas acontecem em 2 direções. A primeira delas, e talvez a mais natural, é ao longo da vida, né? Quando a gente olha para essas habilidades, a gente percebe que são habilidades que têm valor fora do contexto da inovação também. Por exemplo, quando a gente pensa em autoconfiança. Autoconfiança é importante não só quando a gente está inovando, mas quando a gente está fazendo uma série de outras coisas que às vezes só tem a ver com um lado mais particular, mais íntimo da nossa vida, mas que a gente precisou desenvolver e que foi importante em algum momento. Então, essa forma natural orgânica, né, de desenvolvimento, ela é muito importante porque ela já vem carregada de uma força, né, uma força que é a qual? Da sua história de vida.
né? Isso é muito bom, isso é muito importante. Por outro lado, a gente não tem, ao longo da nossa vida, todas as oportunidades que a gente precisaria para desenvolver todas as habilidades para inovar. E aí, o que acontece? A gente pode criar ambientes sistemáticos, onde a gente vai buscar estratégias, metodologias para desenvolver essas habilidades que a gente ainda não desenvolveu. Então, programas de intraempreendedorismo, por exemplo, a gente vê isso acontecendo claramente, né? A gente desenha todo um processo, todo um projeto mesmo, para que as pessoas encontrem ali desafios, possibilidades, oportunidades de desenvolver aquilo que eles ainda não desenvolveram, que é bem aquilo que você estava falando, né? Que bom que a gente pode desenvolver isso ao longo da vida ou em situações que a gente busca efetivamente com isso em mente, né? Tentando desenvolver isso sistematicamente. Basicamente, então, a gente precisa de um bom autodiagnóstico para entender, dentro desses pilares que você trouxe, o que de fato a vida já nos deu essa oportunidade e o que a gente precisa buscar em sistemas mais intencionais, né, de aprendizagem. Perfeito. O diagnóstico, né, o autoconhecimento, ele é fundamental nesse processo. A gente fala muito isso com o empreendedor, né? Ele precisa se conhecer, ele precisa entender quais são os pontos fortes dele, que ele tem que trazer para o projeto, que ele tem que trazer para aquela ideia inovadora dele e quais são aqueles que ele não tem, que provavelmente está talvez desacelerando o processo, impossibilitando o processo que ele está buscando fazer. É bem por aí mesmo. Legal. E Marina, como você disse, essas habilidades são muito pessoais, né? Tem muito a ver com quem a pessoa enfim. E para aquelas habilidades que eu não tenho ou eu não desejo desenvolver, que assim, para mim é um tema sensível, eu não me vejo executando aquela habilidade. Como é que a gente faz? Perfeito. Essa pergunta é muito boa, assim. A gente, às vezes, cresce tanto com a ideia de que eu não nasci com a vocação para empreender ou para inovar, então isso não é para mim. E, de fato, a gente precisa desconstruir essa ideia de que existe alguém que nasce pronto ou que existe alguém que vai ter tudo. Eu nunca conheci nenhum empreendedor que eu pudesse falar assim, nossa, esse tem um pacote completo, né? Tá tudo aqui que a gente precisa. E é natural, às vezes a gente está num momento da vida que a gente não tem energia suficiente, porque aprender demanda energia, demanda investimento, ou realmente é algo que está tão distante daquilo que eu me sinto confortável, que eu não vou, não é algo que eu quero realmente desenvolver, né? Acho que isso é natural e a gente precisa encarar isso como algo legítimo, né? E qual que é a solução para isso, então? Número 1, saber quais são as habilidades que você não tem tão desenvolvidas assim e que pode ser em algum momento desafiador para você e trazer pessoas para construir um time junto com você. E que nesse time você possa encontrar essas habilidades que vão equilibrar as suas, que vão somar as suas habilidades, mas que juntas vão construir aquele pacote que a gente precisa para a inovação acontecer, né, no seu potencial. Então, acho que é mais ou menos por aí. E só um ponto em relação a isso também, que é muito interessante, que às vezes a gente não olha para o outro lado, que é o excesso da habilidade, né? O excesso da habilidade, ele pode ser tão prejudicial quanto a falta da habilidade. Vou dar só um exemplo. Coragem para riscos, por exemplo. A gente encontra empreendedores que têm isso em excesso e às vezes ele corre riscos desnecessários, ele coloca o projeto dele em risco e acaba perdendo boas oportunidades ali pelo excesso de risco que ele busca correr. Então, a gente precisa ter isso em mente também, que eu acho que vai ajudar a gente a chegar num bom time, num equilíbrio aí para realizar o processo. Excelente contraponto. A gente está mais habituado a olhar a falta, né, do que o excesso. Muito bom. Bom, Marina, muito obrigada por trazer esse tema super interessante. Aprendi muito e tenho certeza que o pessoal gostou muito também.
E você que está nos ouvindo ou nos vendo, continue ligado que no próximo episódio e o último da série sobre inovação com a Troposlab, teremos a participação da Renata Horta falando sobre processos e ferramentas para gerar inovação em serviços. Até a próxima. Tchau!